Prontinho. Podemos agora iniciar o esclarecimento de dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida, quer conversar sobre algum assunto que a gente Oi, tratou professor, eu tenho algumas dúvidas na lista 3, na lista 3. Aham. Diga que é de lá. produtividade. Na questão 1, não tem a questão do valor do imposto. Ah, é Quando não verdade. tem É imposto, a verdade. gente usa 2% do valor de aquisição? Ou tem... No caso, no slide lá, está sugerindo. Não tem nenhum valor, não. Então, considera 2%. Considera 2% do valor de aquisição. Ah, beleza. Agora, eu escrevi uma ali também, porque para mostrar o quanto que a amostragem bem realizada ela é poderosa, eu montei uma planilha, eu montei uma população normal usando a planilha, né? E depois recortei quadradinho, né? Para ter aquele monte de papel. Sei lá, o N era de 600, eu acho, 600, 800, nem me lembro mais. E aí tem um exercício lá que ele pede, que eu peço para você fazer uma amostragem. Normalmente na turma, eu não falo nem 10, que ali estava para fazer uma amostragem de 10. Normalmente eu faço uma amostragem só de 5. Mas só que como você pega o papel já está o valor, não é? Quando você faz uma amostragem, você define o método de amostragem, o valor já existe. O valor existe. Você agora tem que ir lá catar ele, mas o valor existe quando você define o método. E aí você pode catar errado. O que eu faço ali é justamente impedir que haja erro não amostral, porque quando você pega um papelzinho ali, já tem um valor. Qualquer valor. Aí você vai pegar aleatoriamente, em vez de fazer com 30, eu faço só com 5, que o 30 seria a amostra mínima pelo teorema do limite central, né? Aí você pegar 5, né? Pegar só 5 e eu mostrava para a turma, olha lá. Em todos os casos, depois eu falava qual era a média da população, que ninguém estava sabendo. Só com 5 unidades de amostra, o intervalo de confiança estava compreendendo a média da população. Raramente, porque também é com 95% de probabilidade, né? Então, mas raramente com 5, só 4 graus de liberdade, claramente com 5 saía fora da média, a média ficava fora do intervalo de confiança. Era para mostrar isso, aquilo ali era para todo mundo poder ver, não só o seu, mas ver o da turma inteira, né? E aí passar, seria um reforço a importância de não ter erro no amostral para poder ter fé no método, né? E poder ter fé no resultado do método. É o contrário do que a gente vê na prática. Uma vez eu estava falando lá em Curitiba para o professor Sanqueta, que ele é o herdeiro do Pélico Neto, que é um dos maiores estatísticos florestais do Brasil, né? Da Federal do Paraná. E eu estava justificando, né? Porque é ruim de medir, muitas vezes é ruim de medir a circunferência da árvore, que a árvore é muito grande, né? E aí manter a trena no lugar certo também é mais difícil. Às vezes tem raiz tabular, então o diâmetro está lá em cima, tem que estimar um talo de palmeira. Às vezes Eu estava falando, às vezes o cara pensa que é uma coisa e é outra, então é, altera o volume comercial, né? Eu estava falando, acho que você não vê a bifurcação da árvore, na maioria dos casos você não vê a bifurcação, você chuta mais ou menos onde é que seria a altura comercial dela. Então, eu estava falando da quantidade de fonte de erro, né? De possível fonte de erro no amostral. E ele falou assim, cara, e eu justificando, bom, então no norte é bem barra pesada. Ele falou, olha, a gente tem esse mesmo problema aqui. Aqui no sul, com floresta plantada, de inventário mal feito, de amostragem mal feita, e aí de problema de erro não amostral. Então, eu estava só querendo mostrar, então, porque
se você vê, se você entende, eu espero que você tenha entendido bem, né, a distribuição T e a importância, o poder de fogo dela, o teorema do limite central, a importância disso, aí você vai, na hora que você for, tem que acontecer duas coisas. Ou você não fazer a amostragem, né, para não jogar dinheiro fora, porque você não vai acreditar no resultado, né? Ou se você decidir fazer, você fazer com todo o rigor do mundo. Escolher a dedo quem que você vai botar uma ficha de campo na mão. Provavelmente você mesmo vai querer pegar, né? Só que quando as áreas são muito grandes, não dá só para você pegar tudo. Você tem, de fato, você tem que distribuir em equipe. E aí é o maior perigo do mundo, que é justamente recém-formado que pega trabalho para entrar no mato e ficar no mato, que é justamente a maior fonte, é um perigo danado. Você tem que saber muito bem quem que você está dando atribuição de coletar dado, de seguir uma metodologia. E não raro, você tem que adequar o profissional à sua realidade. O diretor da Clabin, que inclusive tem uma ex-aluna nossa, da Rural, tem duas pessoas na Clabin, eu acho, ex-alunos da Rural, que entraram recentemente lá. Ele falou que o normal é quando a Clabin contrata, ela tem que capacitar de novo o profissional para a forma de trabalho da Clabin. Então, eu acho que não raro você tem que fazer isso. A ideia daquele exercício era justamente isso, era ver assim como que é legal fazer a coisa correta, assim, fazer a coisa para poder usar a engenharia, né? Poder tomar decisão em cima de uma amostra pequena, tomar uma decisão, fazer uma inferência estatística. Como que é legal fazer isso? Que poder o conhecimento é, é, que a gente desenvolveu, né? Que a engenharia florestal no mundo, né? E no Brasil desenvolveu, né? É isso. Mas sim, desculpe aí. Alguma dúvida aí? Alguma outra dúvida? Professor, Opa! outra coisa, na aula que a gente fez aquela parte do equipamento, a gente fez tudo em cotação também lá do dólar. A gente tem que sempre dizer o valor final em dólar ou em real para nesses casos. Então, essa é uma decisão sua, né? É uma decisão sua. Antigamente, a gente era só em dólar. Antigamente era só em dólar. Aí depois, com o plano real, aí houve finalmente a estabilidade da moeda. Então o pessoal foi abandonando o dólar para trabalhar só com real. Porque a inflação voltou a ser de um dígito, passou a ser de um dígito só. Até nunca ser mais de um dígito. E aí depois a gente teve um boom de inflação de novo, um boom inflacionário de novo, recentemente. E aí todo mundo voltou a correr atrás do dólar de novo. Eu acho assim, cara, para você são duas coisas. Uma é na lista de exercício. Na lista de exercício você faz como você achar melhor. Na sua vida, você pode até não trabalhar com dólar, mas você não pode perder a data. Porque se você tem a data, você pode converter para o dólar da data e aí depois converter de novo, né? Então, fica por sua conta. Trabalhar com dólar. Na planilha ele está sugerindo o dólar para já ficar automatizado. Para me entregar, faz do jeito que você achar melhor. Para a sua vida, aí você já tem que saber disso. Como é que está a inflação? Para me garantir, vou trabalhar tudo com dólar e pronto. Ou então não trabalho com dólar, mas trabalho com a data certa. Eu peguei aquele valor, né, para eu poder converter, eventualmente eu poder converter em dólar da data, né? Outra. E aí? Tem dúvida? Mais nenhuma dúvida? Se a gente não tem mais dúvida,
Eu vou encerrar. Pra gente não ficar olhando um pra cara do outro assim, quer dizer, eu não tô nem olhando na cara de ninguém, né? Eu tô só olhando na minha cara. Nossa. Aí daí a gente encerra e eu já vou adiantando o negócio lá do Google Drive. Eu já tava olhando aqui do Google Drive e do Siga A, já botando as coisas, já vou adiantando aqui. Tá beleza? Talvez. Professor, só mais uma Opa! dúvida. Não, Que quantas. eu fiquei na dúvida na questão daquela parte de dimensionamento de equipe. Qual seria a ordem de fazer? Se primeiro tem que fazer o volume processado, depois as horas necessárias para cada atividade, depois dias, para depois dimensionar a equipe? Ah, beleza. Deixa eu pegar o exercício lá. Calma aí. Deixa eu. Aqui. Opa. Ah, qual que é a lista, por favor? É o último exercício daquela valendo hora, valendo nota, não lembro agora. É no instrumento, produtividade, custo operacional e custo de produção, não é isso? Ou é máquinas e equipamentos? Acho que pode ser qualquer uma das duas, porque a linha de raciocínio é parecida, né? É que eu fiz as duas, mas as duas eu fiquei na dúvida. Essa daqui? Ah, só para você me ajudar a achar. Essa daqui? Ó, a produtividade por equipe, tá vendo aqui? 14,5 metros cúbicos por hora, não é? Isso. É isso então, olha só. Primeira coisa que você tem que ver, no caso aqui que é floresta natural, você tem que olhar aqui quando é que o solo está com déficit hídrico, tá certo? Porque no caso de floresta natural, você tem limitação legal para atuar. Você não pode. Tecnicamente não é recomendável. É igual explorar a árvore, no caso de floresta natural, explorar a árvore acima de 1,5 m de diâmetro. Não tem nenhuma lei que proíba. É uma norma legal que proíba você explorar a árvore acima de 1,5 m de diâmetro. Só que uma árvore acima de 1,5 m de diâmetro, ela é muito pesada. Ela é muito pesada, ela é muito grande. Ela faz uma arregaço danada. Então ela é ruim de cortar, ruim de fazer o teste do oco, porque ela tem um diâmetro grande demais, ruim de abater, ruim de traçar, ruim de arrastar, ruim de carregar, é ruim de tudo. E muitas vezes, mesmo fazendo o teste do oco, depois que ela cai no chão, vai ver lá, ih, tá oco, ó. Pá, e fica aquela desgraça lá no meio do caminho. Então ninguém não é norma, ninguém não deixa. Não é proibido, mas em geral ninguém não recomenda, não faz, não, deixa lá. Gosta demais, deixa pra lá. Na questão do déficit hídrico, já é o contrário. Nós não temos problema de exportação de nutrientes, nem de modificação, alteração da textura do solo. Mas a estrutura do solo é fundamental. O solo, a estrutura, a porosidade do solo, para entrar ar, para entrar água, para vida, para tudo, né? É super importante e aí até a legislação limita mesmo. Então, se eu estou trabalhando na floresta, no norte, eu tenho que olhar o balanço hídrico. Onde é que eu acho o balanço hídrico? O balanço hídrico eu acho no Instituto Nacional de Meteorologia. O Instituto, não é de metrologia, não é em metro, não. A sigla é parecida, mas é de meteorologia. Você bota lá o município na página, vamos fazer essa prática. E aí tem uma prática interessante, a gente pode fazer. Mas você bota lá e você já clica ali no município que você quer, está interessado, e clica ali no déficit hídrico. E aí vai mostrar lá qual é o período de déficit hídrico.
O certo seria você ainda, porque para a publicação de um balanço hídrico se recomenda 10 anos é igual publicação de fenologia, se recomenda 10 anos de observação, porque cada ano é de um jeito. Você lembra bem, a época da chuva desse ano, a época da chuva do ano passado, a época do ano anterior. Tem ano que faz muito frio, tem dia que não, tem ano que não faz tanto, tem ano que chove muito, tem ano que a gente ficou com problema, até pouco tempo atrás a gente ficou com problema, né, de energia, porque os reservatórios estavam todos com pouca água, não é? Então, para você não pode confiar, para você publicar um balanço hídrico ou para publicar uma fenologia, você tem que ter, recomenda 10 anos de observação, para você apresentar a média. Mas o fato da sua média ser aquilo não quer dizer que você pode confiar. Você não sabe se aquele ano vai ser diferente. Então, se eu estou vendo aqui com déficit, ó, retirada, deficiência. A deficiência está aqui, ó, o gráfico está mostrando, a deficiência está daqui até aqui, são 4 meses. Se eu apostar minhas fichas em 4 meses, distribuir minha atividade em 4 meses, está arriscado a chuva demorar a vir, demorar a ir embora ou chegar mais cedo. E aí eu não estou com solo com déficit hídrico, aí eu vou ter problema de patinação, forçar a máquina, vou ter problema de compactação, etc, etc. Mas já existe uma legislação proibindo planejamento da exploração fora da época da exploração. E cada estado tem o seu calendário. Aí, mas como você é um técnico, você quer dar certo, não só você com a possibilidade, né, você reduz o período disponível, né, que você vai ter, e você vai, para você ter mais segurança, se você puder, né, reduz o período disponível, como também você sabe que mesmo no período de déficit hídrico chove. Chove pouco, chove muito pouco, mas chove. E aí é legal, é interessante. Quando como está com déficit hídrico, está tudo muito seco, se você esperar um pouquinho, logo já seca tudo. Logo seca tudo. Então, esse seria seriam dias que você também perderia. Então, na regra de 3, na razão e proporção que você vai usar que você vai precisar de ter o tempo aqui, né? Você tem um volume, tem uma produtividade e tem um tempo, não é? Você vai dimensionar, então, pensando num tempo menor, usando regra de 3. Vai fazer isso para cada equipe. Veja bem, o certo, olha só, se você estivesse fazendo só um exercício exercício de computador, você teria que procurar o mínimo múltiplo comum. Uma vez que você dimensionou as equipes, você teria que procurar um mínimo múltiplo comum para não haver estrangulamento, né? Porque sempre vai ser, como tem diferença de produtividade aqui, pode haver estrangulamento, uma atividade atrapalha a outra, né? Isso tem a ver, isso é importante quando, como a gente viu, quando as atividades são realizadas a quente. Lembra? Sistema quente, sistema frio. Não tem um sistema totalmente frio e não tem um sistema totalmente quente. Às vezes tem partes quentes, partes frias. Sabe? Lembra o que é quente, né? Uma é feita logo depois da outra. E aí o problema do estrangulamento é maior, não é? Porque você tem que corrigir isso. E teoricamente, você teria que fazer o mínimo múltiplo comum para não ter estrangulamento. Mas isso não tem a ver. As máquinas, as atividades têm produtividade diferente mesmo, né? E mesmo que você pense nessa produtividade média aqui, na prática não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque na prática, às vezes, uma máquina escangalhou, ou às vezes o solo não está legal, a topografia no solo não está legal, a topografia é diferente, tem alguma condição na prática, então essas coisas são mais ou menos assim. É só o monitoramento, eu falei que o monitoramento a gente vai ver agora no próximo monitoramento de sistemas, é que a gente vai ter que acompanhar o tempo inteiro, para o tempo inteiro estar resolvendo, para o tempo todo estar resolvendo o problema. Mas aí sim, você tem um problema de produtividade, você tem um volume a ser produtivo, você tem um problema você tem uma produtividade aqui, você tem um volume a ser produzido num tempo de produção. E você tem que fazer isso para cada atividade. Teoricamente, então, seria o mínimo múltiplo comum, mas não é assim que rola, não é assim que rola.
você vai fazer a conta para cada equipe distintamente, arredondando para cima sempre que possível, né? Ou quando não for possível, você não pode ter meia equipe, né? 0,6 equipe, ou quando não for possível, por que quando não é possível? Quando não tem gente, você não consegue arrumar gente. Aí você tem que trabalhar, ou tem gente, mas não é gente que você capacitou, capacitada por você. Aí você tem que trabalhar aumentando o horário de expediente, dando hora extra, sem correr risco também de provocar acidente, aumentando o horário de expediente e diminuindo o tempo de folga. Ou seja, emendando o fim de semana, né? Tudo na medida do possível e tudo com monitoramento. Mas aqui é regra de 3, aplicação de regra de 3. Se uma equipe faz isso aqui numa hora, essa mesma equipe vai fazer quanto em 3 meses? Ou 3 meses e meio? O tempo que você vai estabelecer, considerando lá o déficit, sei lá qual for. Se for floresta plantada, aqui é porque é floresta natural, está claramente dizendo floresta natural. Mas floresta plantada não, já trabalha o ano inteiro. Se for eucalipto, trabalha o ano inteiro. Não para Professor, nada. professor, Oi. Aí você faz. Uma vez que você sabe o que uma equipe faz nesse período que você estabeleceu, tá certo? Agora você tem que pegar o volume todo a ser produzido, dividir pelo que uma equipe faz nesse período para saber quantas equipes você vai precisar. Tá certo? Ô, professor, eu ia sugerir só se o senhor não pode fazer pelo menos a estimativa dessa primeira equipe, porque eu fiz também esse exercício, mas eu tive um pouco de dificuldade no processo dele, né? Eu fiz realmente essas regras 3 que o senhor falou, mas eu ainda fiquei com algumas dúvidas assim, pontuais no cálculo mesmo. Aí eu não sei se seria possível o senhor pelo menos estimar a questão do número de equipe para essa primeira produtividade aqui de 14,5. Como é o seu nome? Leandro. Leandro, olha só, porque eu não estou vendo, eu não tenho como saber como é. Olha só, cara, faz parte faz parte do seu desenvolvimento você fazer fé no seu taco, cara. Eu discuto com você qual que é a teoria, e você tem que pensar na teoria e se garantir nela, fazer fé no seu taco e fazer o exercício. Se eu fizer o exercício na tua frente, aí você vai estar mais me copiando do que de fato apreendendo. Como? Olha só o que é. Eu tenho um tempo total. E esse tempo eu estabeleço. Eu posso, aqui, se é uma floresta natural, e está claro que é uma floresta natural, eu tenho, no déficit hídrico, eu tenho 4 meses. Aí você pode, é só um exercício, você pode usar 4 meses ou pode usar 3, ou 3 meses e meio. Então você tem um tempo, você tem 3 meses e meio. 3 meses e meio, uma equipe trabalha em 3 meses e meio, trabalha quanto tempo? A gente vai fazer esse exercício, mas fazer de vero mesmo. A gente vai pegar, vai ver, eu vou usar a função do Excel para ver quais são os dias úteis, né? Eu vou estabelecer quais são... tudo isso é função que a gente usa para facilitar o nosso trabalho. A gente vai lá na página do Instituto de Meteorologia para ver qual é o déficit, então a gente pode fazer isso na planilha, mostrando como fazer numa planilha. Mas olha só, você tem um tempo aqui você tem um tempo aqui de 4 meses, esse tempo você pode considerar 3 meses. Então, 3 meses, uma equipe trabalhando, ela vai trabalhar 3 meses direto? Não. Então ela vai trabalhar o quê? 8 horas por dia, ou 6 horas por dia, 8 horas ou 6 horas. Então, tem um tempo, eu não sei se aqui eu digo quanto é o tempo, mas vamos considerar. Ela vai trabalhar tantas horas por dia. Ela vai trabalhar tantos dias por mês, 22 dias. 8 horas por dia, 22 dias por mês, não é isso? E vai trabalhar 3 meses. Agora você tem o tempo total que ela tem de trabalho. A equipe tem de trabalho. Aí, se ela faz se ela tem essa produtividade aqui 1 hora, naquele tempo total, uma equipe vai produzir quanto? Aí ela vai produzir aquele volume lá, você já calculou, já tem que ir, vai calculando aos poucos. Aí, bom, já tem o que uma equipe produz naquele volume, naquele tempo todo, que ela vai ter para trabalhar, na safra. Agora você só precisa dividir a produção, o que ela tem que fazer naquela safra, quantos metros cúbicos ela tem que fazer,
quantos metros cúbicos tem que ser explorados, né? Ou ser arrastados, ou ser empilhados, seja lá o que for, dividir por quanto que uma equipe faz na safra. Aí você já tem, arredondando para cima, você já tem o número de equipes. Não é isso? Não, tudo bem. Era esse pensamento que eu tive mesmo, mas era só para ter certeza, porque como a gente viu os exercícios depois, aí não tem um retorno, entendeu? Se está certo ou não, aí não, gera essa lá, dúvida. Eu vou olhar mas lá. Mas tudo bem, muito obrigado. Eu vou olhar lá, mas fé no seu taco, pensa, é isso mesmo? Vai com calma. E para pensar mesmo, procura lembrar essas coisas. Pô, mas eu vou usar o tempo inteiro, e se o verão for... no caso do norte, isso aqui está se tratando do norte, né? No caso do norte, o pessoal chama verão a época da seca. Como faz calor o ano inteiro, só que tem uma época que chove, tem uma época que não chove. Quando fala verão é época da seca. Inverno é época da chuva. Pronto. É quente direto. E até quando está chovendo e tem um período de estiagem, de chuva, na época da chuva tem um período de estiagem, então faz 4, 5 dias sem chover, o pessoal já usa a expressão, já fez um verãozinho aqui agora. Calma, o verão é só para dizer se está chovendo ou se não está chovendo. Então é legal você pensar nisso. Eu vou planejar para 4 meses, na vida como ela é, não no exercício, mas na vida como ela é. Eu vou planejar com 4 meses, sabe como é que é? Você vai tomar essas decisões, aí você vai fazer a conta organizadamente, tá certo? Vai fazer a conta organizadamente na planilha, olhando, e se você errar, melhor ainda, porque se você acertar, pode ser por sorte. Se você errar, você vai ver que deu alguma coisa absurda, e aí você vai ver onde é que você errou, e aí você dá um salto de qualidade, você aprende. Errar é legal. Quando a gente acerta tudo de primeira assim, pode ficar meio na dúvida, será que foi por sorte? Será que foi por automação? E eu não vou te ajudar a aprender se eu fizer o exercício na tua frente para você copiar. Aí não, você tem que ter dúvida mesmo. Essa dúvida que você está sentindo, são 2 coisas importantes. Primeiro, beleza, a ideia é essa mesmo. A ideia é você parar assim, ainda mais quando você se coloca numa situação de um profissional, que não pode errar. Então, essa é uma. E a outra é você fazer fé no seu taco, você conferir a conta, o teu raciocínio, meu raciocínio é esse mesmo. Quer dizer que você nunca vai errar várias vezes. Para isso tem um sistema de monitoramento. Para isso é que existe o monitoramento. Para isso. Tudo que você está exercitando aqui em média, essas coisas assim, tudo que você está... É só no projeto. Claro que depois, quando você começa a executar, aí o teu sistema de monitoramento já no começo já diz se você está indo bem, se você está indo mal. Se você está indo de acordo com o seu planejamento. Se está dando certo, porque você já faz a projeção. No primeiro dia coletou, no segundo dia está digitando as informações do primeiro dia. Não você, o escritório lá que está digitando. E no segundo dia está digitando, no terceiro dia você já tem a informação do primeiro. No quarto você tem a informação do primeiro e do segundo. Uma semana depois, um mês depois, você tem vários pontos para você fazer a projeção. E são esses relatórios que você vai olhar na projeção para saber onde que o bicho está pegando, onde que está estrangulando, para saber o que eu vou fazer. Para primeiro saber por que está estrangulando. Por que estrangulou? Agora, segundo, para tomar a decisão de ir lá e corrigir. É o tempo todo isso, lidando com o erro o tempo todo. Inclusive, isso é uma questão singular no profissional. São 2 coisas que você tem que adquirir intimidade. Não é só fazer fé no seu taco, tomar uma decisão com responsabilidade, não no chute, com responsabilidade. Eu não vou te ajudar se eu fizer o exercício na tua frente. Não vou estar te ajudando, porque você não vai você não vai dar o salto de qualidade da tomada de decisão. Eu vou por aqui, ó. Mas olha só, pode ter certeza que uma outra coisa que é o que define a qualidade de um técnico é a intimidade com o erro. Você vai ser um bom técnico se você tiver intimidade com o erro. Intimidade com o erro que eu estou dizendo você vai procurar não errar. Claro, toda vez que você errar, você vai ter um sistema que vai monitorar e você vai ver onde errou, onde é que para você poder o tempo todo tá se corrigindo. Agora, você ficar com pudor com o seu erro, não faça isso. Não faça isso. É o contrário. Está numa reunião técnico, discutindo. Você tem uma opinião, a tua opinião estava errada, admita na hora.
na hora, esse tipo esse tipo de vaidade com o erro é o que mais denigre a imagem de um técnico. Como? Quando você está numa reunião e você admite na hora, como? Que errei. Pronto, cara, olha só, você já mostrou a tua qualidade. Já mostrou, porque não tem quem não erre. E de vez em quando erra, claro. Toda vez que tem alguma coisa mais nova, vai ter erro. Vai fazer uma estimativa, vai estar errado. O importante é o planejamento. Metade do planejamento. Quanto melhor for o planejamento, quanto melhor for melhor. Quanto melhor, melhor, claro. Primeiro eu vou usar a informação de outrem, usar meu raciocínio, tomar uma decisão, né? Depois eu vou monitorar, vou executar e vou monitorar. No ano que vem, no mês que vem, na safra que vem, seja lá o que for, cada vez eu vou ter mais informação da minha própria realidade. Mas a minha própria realidade muda o tempo inteiro. Porque muda a metodologia, muda a máquina nova, equipe nova, gente vai embora. Você mesmo manda embora, ou então a pessoa vai embora mesmo, às vezes o cara não quer mais trabalhar no mato, quer ir para a rua. Então, o tempo todo está sendo... Por isso que precisa de engenheiro florestal. Por isso que precisa de engenheiro florestal. E por isso que o engenheiro florestal tem que estar informatizado. Vamos? Mas o grande lance da informatização é que dificilmente você vai ter que responder uma coisa no braço ali, no papel ali. E quando você está resolvendo de forma informatizada, um erro aparece. E aí você só ir lá corrigir o algoritmo, né? E pronto, não vai ter mais problema. Essa insegurança que você pode ter num exercício, quando é o exercício que é o caso, que é um exercício que envolve várias contas, você tem várias camadas de conta para chegar no resultado final, essa insegurança é absolutamente natural. E você tem que encarar ela. Você tem que encarar ela. Você tem que ter intimidade com a insegurança. Então, como é que é? Não, é assim mesmo, porque agora é igual quem quando está aprendendo a dirigir. Quem está aprendendo a dirigir não bate o carro. Quem já começa a se garantir é que bate o carro. Quem está aprendendo a dirigir tem medo de tudo, presta atenção em tudo, não bate o carro. Vai bater o carro depois que está aprendendo a já se garantir demais. Então agora, para você não errar, você vai agora fazer não querendo acertar rápido, mas fazer aos poucos, cara, com controle, escrevendo a unidade do lado, montando a conta direito, escrevendo a unidade, aí depois corta aqui, corta ali, corta aqui, para chegar no resultado, para se alguma coisa acontecer, você voltar e poder corrigir. Aí cada vez que você errar, você vai melhorar de qualidade, você vai ter mais fé, você vai ter mais segurança no processo, né? Vai ficar cada vez com mais intimidade, e aí a tendência é você não errar mais, né? Mas naquilo, porque errar você vai errar a vida inteira. Professor, uma outra dúvida que eu tenho, aproveitar que está nessa parte, aí nesse exercício mesmo. No número 1, ele fala que o número de dias trabalhados no ano é 225, onde o senhor dá todas as informações sobre o exercício, né, lá em cima. E aí embaixo a gente vê que a época de déficit hídrico está entre 4 meses. E aí, para eu descobrir quantos dias estavam dias de trabalho nesses 4 meses, eu fiz uma regra de 3. Por exemplo, 12 meses está para 225 dias trabalhados, e aí quantos dias estavam dentro de 4 meses? Esse cálculo é correto ou eu preciso ver de outra forma? Vamos conversar sobre ele. Onde é que está 225? Lá em cima, sobe no número 1. Aí, ó, trabalho em turno de 10 horas por dia, 225 dias por ano. Ah, tá, beleza. Ah, tá. Aí eu peguei essa informação e fiz uma regra de 3 para dentro dos 4 meses. Isso é errado? Tá, sim, porque aqui, ó, dá para ver que é floresta plantada, tá vendo? Dá para ver que é floresta plantada. Isso aqui, 225 dias, mas só em floresta plantada. Em floresta natural. Aqui é floresta natural. Aqui é floresta natural e aqui está o balanço hídrico. Esquece aqueles dias lá. Aqui, ó, você então está com déficit hídrico. Então você tem que pensar em 3 meses ou 3 meses e meio, tá certo? E ver quantos dias por mês você vai trabalhar. Em geral, não tem essa de feriado, nem de domingo, não tem essa. O trabalho entra na segunda, aí sai na outra sexta, não nessa próxima, na outra sexta, porque o tempo para você chegar lá, se ambientar, quando você chega, em geral, não dá tempo de você já ir para o mato. Só vai para o mato no dia seguinte de manhã.
Então, quando chega, vai arrumar as coisas, vai ver, vai fazer, definir equipe, metodologia, ver o que tem que arrumar ali, mas não sai para chegou, de repente vai chegar meio-dia, vai chegar 2 horas da tarde, sabe como? Para descarregar e tal, e vai para o mato trabalhar? Não, em geral não. Então, segunda-feira, o dia da saída e o dia da chegada já são dias comprometidos. O dia da saída você até pode trabalhar de manhã e na hora do almoço, ó, pronto, almoço e vai todo mundo, almoça, toma um banho, vai todo mundo embora, vai todo mundo empolgado. Mas aí eu estou dizendo que você, o sábado, domingo, feriado, tudo que tiver ali naquele meio de caminho ali, vai embora trabalhando normal, esquece. Entendi. Professor, então, só a nível de assim, padronizar, pelo menos para os próximos exercícios que o senhor der, eu acho que talvez essa informação tenha dado até em outra disciplina e eu me perdi no meio do caminho. Por mês, assim, quantos dias trabalhados geralmente ocorrem, né, em floresta plantadas e naturais? Você sabe me dizer? Em floresta natural, não, são duas perguntas, duas respostas importantes. Em floresta plantada, depende do sistema silvicultural. Floresta plantada para eucalipto, trabalha-se 365 dias por ano. Na chuva, no sol, trabalha sempre 2 turnos, 3 turnos, não para, porque a indústria não pode parar. Então, o maior problema, inclusive o pessoal da indústria ganha mais, mas o maior problema é não deixar faltar matéria-prima para a indústria. A indústria tem que trabalhar o tempo inteiro. Então, não para, sábado, não para domingo, não para Natal, mas é claro que para o cara, não para é a máquina, né? A máquina para, como a gente vai ver. Sim, para manutenção, mas só para manutenção. Fora isso, ela tem, a gente viu lá também. Quanto mais ela trabalhar, menor vai ser o custo operacional dela, né? Menor, então, vai ser o meu custo de produção. Mais competitivo eu vou estar. Aí, então, esse valor para floresta natural varia de quanto, assim, mais ou menos, por mês? Então, floresta natural, vale a pena você me cobrar e a gente olhar lá só para rapidinho, ir lá no Instituto de Meteorologia, para você ver, e varia muito. O Ené Salati, que foi diretor do INPE, foi um climatologista, foi aquele cara que ele botou pluviógrafo, né, acima do dossel, no meio do dossel, em volta das árvores, no solo para ver, e ele viu que metade da chuva que caía evapotranspirava antes de entrar no sistema, antes de entrar no solo. Sabe como? Isso no regime de chuva, não é? E aí, num livro que ele publicou, Amazônia, ele mais outros autores do INPA publicaram, ele que ficou com a parte de climatologia, tem uma figura que é o balanço hídrico de vários lugares da Amazônia, um monte de gráfico de balanço hídrico, que é o que você vê lá no Instituto de Meteorologia. Eu vou te dizer que é em torno de 3 meses e meio, mas essa média não adianta nada. Não adianta nada. Eu só estou dizendo para você não ficar sem resposta, mas é em torno de 3 meses e meio, mas varia de um ano para o outro. É verdade, então você tem que ver na realidade, porque é aquela coisa que eu falei também. Embora tenha até a legislação que proíbe você explorar fora dessa época, fora da época do verão, ninguém te proíbe, se você quiser trabalhar na chuva, nessa época, na época do verão. Quando chove, você pode continuar trabalhando se quiser. Mas aí é a mesma coisa de explorar árvore acima de 1,5 m de diâmetro. Você é técnica. Por que você vai fazer isso? Se eu tiver no sufoco, vou ter que fazer. Não, tudo bem. Mas se eu não tiver, eu não vou. Tá seco, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho outras coisas para fazer com a peãozada. Sabe como é que é? Aí não adianta a média. Eu tenho que saber o balanço hídrico daquele local lá, daquele local onde eu estou trabalhando, para saber mais ou menos qual é o período que eu vou ter de seca, de déficit hídrico no solo, para não ter problema de compactação do solo. Entendi. Nesse caso aí que o senhor está na lista, são 3 meses e meio que o senhor então, disse, né? Aqui, então, o que eu faria? Eu considero 30 dias por mês, ou, por exemplo, nos meses que tem 31, eu considero 31? Não, eu fiquei com essa dúvida. Tá, isso aí primeiro é teórico aqui contigo, mas depois a gente vai fazer, podemos fazer só quero te mostrar a função no computador. Então, tem uma função no computador, no Excel, que faz isso. Já te cata os dias úteis, tira os dias de feriado. Sabe como? Aí você já bota lá os feriados lá, tira. Aí se você quiser trabalhar só em dia útil mesmo. Se você, por exemplo, trabalhar numa serraria. Aí numa serraria trabalha de segunda a sexta. De segunda a sexta até sábado ao meio-dia. Então você tem que contar em horas trabalhadas e produtividade. Aqui, nesse caso aqui, nesse exercício, só para você exercitar a regra de 3, você também poderia chegar. Então, tem 4 meses, mas eu vou planejar para 3 meses e meio.
sabe lá se não, pai, eu fico com folga. Aí eu vou planejar para 3 meses e meio. Agora, eu não fico com 3 meses e meio trabalhando. Não, eu vou parar de 15 em 15 dias, eu vou parar um fim de semana de 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Calma, de 15 dias eu paro 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Aí a decisão é sua. No caso de floresta natural lá, você tem que fazer a conta na planilha lá, tirando os dias para ver exatamente os dias que você vai ter para trabalhar. Calma. E, em geral, no mato, sábado, feriado, essas coisas, tá no mato, tá no mato. Vai trabalhar 15 dias direto e depois volta. Fica 3 dias, depois 15 dias direto. Eventualmente, o bicho pode até pegar mais ainda, ficar esquisito, e aí você negociar com a turma. Quando o cara tá trabalhando num lugar, que ele vê que ele é respeitado, que ele também ele é um colaborador mesmo. Ele quer aquele emprego, ele não quer que a empresa se dê mal, não, sabe como? Ele quer aquele uniforme, ele quer acessar a cantina para poder comprar coisa até para casa dele, sabe como é que é? Que é o que a gente vai ver mais adiante aí. Mas ele quer, aí você pode contar com ele, pode. E se você não puder contar com ele, se é aquele cara que não quer, a tendência ele vai ser o primeiro a rodar, se você puder substituir. Porque sem um cara, você não tem uma equipe. Todo mundo trabalha justo. Agora, e aí faltou não tem equipe. Aí é ruim. Então, um cara que você não pode contar, que falta, ou que na hora que está precisando, que a empresa está precisando, não contribui, não se dispõe, né, a fazer um esforço adicional. Lógico, nada de graça, nada. Então, claro que vai pagar hora extra, vai ganhar hora extra, ou vai trocar. Trabalha mais aqui e depois folga mais com alguma vantagem na folga. Sempre assim. Nada é de graça, não. De graça, não. De graça, como diz o Rezende, de graça nem por $1 milhão. Mas aí, isso é negociação, tá beleza? Com a turma lá. Então você tem que ver lá. Vou trabalhar de 15 em 15 dias, a cada 15 dias eu vou folgar 3. Agora eu vou saber quantos dias eu vou ter ao todo ali naqueles 3 meses e meio. Aí depois você faz ajuste também, porque na hora que você vai fazer isso, você vai lá quarta-feira. Ah, não vou quarta-feira. Vou chegar na segunda-feira. Aí você até antecipa um pouco também, ou retarda um pouco. Em geral, antecipa um pouco a ida, para culminar numa segunda-feira. Como é que é? Uma coisa assim. Mas o que é importante uma coisa é o exercício, é entender o raciocínio. A outra coisa é na prática mesmo. Na prática tem que ver exatamente os dias. Aí é legal ver a planilha lá do Excel. A planilha do Excel. Tá feito? E se por acaso não tem, que eu saiba, não tem nenhum exercício desse tipo na prova, mas se por acaso tivesse um exercício, uma coisa assim na prova, que você tivesse que tomar decisão, eu te passo um exercício, aí você acha que está faltando alguma informação. Às vezes está mesmo. Às vezes está mesmo. Às vezes está mesmo. Às vezes você, na vida como ela é, também lhe falta alguma informação. E aí você tem que considerar alguma coisa. Considerou-se, toma uma decisão. Estimou-se em tanto. Como alguém estimou aí, juro, não tinha juro lá. Considerou-se tal valor. Sabe como? E toca o barco e apresenta resultado. Não deixa de apresentar resultado no trabalho. Não deixa de apresentar o resultado porque lhe falta dado, não. E tem gente que é assim. Arrumou um motivo para não concluir, para não entregar. Ah, eu não pude entregar porque faltou. Não é minha culpa, não. Me deram os dados todos. Não faça isso na vida profissional. Você tem que assumir, procurar, correr atrás, resolver, correr atrás da informação, resolver o dado, em vez de você dizer que você não entregou, porque, nossa, isso pega muito mal. Pega muito mal. Quer dizer que você não é um cara proativo. Então você tem que tomar uma decisão, a melhor decisão possível. Né? E vou dizer, olha, eu considerei isso, não tinha essa informação, considerei essa. Por causa disso. Sei lá, toma uma decisão, faça, entregue o produto. Tá bem, obrigado, professor, aí pelo esclarecimento. Valeu. Mais alguma dúvida? Ainda temos 6 minutos. Então, enquanto ninguém fala nada, eu vou recapitular o nosso combinado. Eu vou botar todo o material no Siga e no Google Drive. Vou estender o prazo indefinidamente para a entrega dos exercícios, até o final do período, e dos exercícios do relatório. Vou estender a prova até as 24 horas de hoje.
Vou responder os e-mails. Quando eu for meia-noite eu vou pegar e vou responder todo mundo, dizendo que recebi. E a prova vai ser entregue hoje, então, às 16 horas, distribuída hoje às 16 horas por e-mail. É isso? Foi o que a gente combinou. É isso? Foi isso mesmo. Isso mesmo. Então, vou seguir o combinado. Temos mais 5 minutos aí, se alguém tiver alguma dúvida. Professor, Oi. então, essa questão 2 aí da lista 3, eu vou ter que converter para real, porque você deu tudo em dólar, né, na questão. Eu vou ter que converter. Isso é importante. Agora só, duas coisas. Se você tem parte em real ou parte em dólar, você tem que optar. Ou passa tudo para dólar ou passa tudo para real. E você dizer, olha, eu resolvi fazer tudo em real, ou resolvi fazer tudo em dólar, ou então eu faço tudo em real e transformo o resultado final para dólar. Não dá. Mas isso, você tem que. Você poderia já ter. O erro seria grave, seria se você não fizesse na dúvida se você tem que fazer em real ou em dólar. É isso que eu estou falando. Você tem que tomar uma decisão. Faz parte do exercício. Você tem que tomar uma decisão. Toma uma decisão. E depois decidir isso. Show, beleza, obrigada. Nada. Já que ninguém está falando nada, a gente tem uns minutinhos, eu vou correr lá no olha aqui, ó. Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Não é INMET, é INMETRO, tá certo? Aqui você busca, tá dando para ver? Aqui você busca a cidade, ó. Aqui você busca a cidade. Balanço hídrico. Balanço hídrico de cultivo. Mapas de balanço hídrico. Aviso meteorológico, satélite, previsão numérica. Deixa eu ver aqui onde é que está. Faz tempo que eu não. Aí. Aqui, dados meteorológicos, banco de dados meteorológicos, histórico de dados, mapa de estações meteorológicas, sondagem. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Não é isso não. Não vou ficar perdendo tempo aqui. Eu vou procurar com calma. Me cobra que eu vou dar o caminho das pedras pra gente visitar aqui o instituto, porque isso você de verdade vai ter que ver na vida como ela é, você vai ter que ser íntimo, né, dessa página aqui. Eu estou me atrapalhando aqui, mas é fácil, é só que eu estou me atrapalhando mesmo, mas é fácil de achar aqui. Tá beleza? Não vou mexer mais nisso agora não, eu vou ficar perdendo tempo. Mas você pode também navegar aqui e você mesmo descobrir, porque é fácil, é bem fácil mesmo. Porque agora sim, em cima da hora assim, eu não estou achando. Não sei se mudou um pouco. Bom, mas é isso. Então, estamos encerrados, tá beleza? Uma boa prova para todos, juízo, hein? Tranquilidade, juízo, vocês vão ver que a preocupação de vocês não tinha fundamento, porque eu estou considerando isso, essa dificuldade esse semestre, não é? E eu não estou fazendo aquela coisa que se fala, né? Que o professor Arimateia falava. A gente não tem que fazer a regra pensando em cercar o cara que faz errado. A gente tem que fazer a regra, e foi por pouco tempo que isso aconteceu no governo federal, a gente tem que fazer a regra para facilitar a vida de quem quer fazer certo. Em vez de fazer a regra para tentar dificultar a vida de quem está fazendo errado, a gente tem que esquecer isso
e pensar em regra para facilitar a vida de quem tá querendo fazer certo. Tá beleza? Já encerramos lá o nosso ponto, 15 horas. Daqui a 1 hora, agora eu já vou botar, vou só fazer uma parada ali rapidinho, já vou botar os slides lá, o material e a prova daqui às 16 horas eu mando por e-mail para todo mundo. Falou? Abraço a todos. Falou, professor, obrigado. Valeu, professor. Boa tarde aí. Tchau, tchau. Professor, obrigada. Valeu.